Eu fiquei pensando na minha filha. Eu fiquei pensando, como que eu ensinaria minha filha, com 5 anos, o que é o voto de Nazireu? E eu vou tentar. Se pelo menos eu vou treinar aqui, para quando ela tiver os 5 anos, ela aprender. Bom, muito se fala sobre o voto do Nazireu. Família de Garcia, Cantarino. A escola bíblica dominical falava mal de Sansão, né? E aí pouco se conhece sobre a história dos nazireus. Então, o tempo inteiro tem alguém dizendo: estou fazendo voto do nazireu, o Senhor está me chamando para ser nazireu, o Senhor está me chamando. Aí você pergunta: que raio de voto é o voto do nazireu? Vamos começar em número 6. Vamos começar em número 6. Que é onde nós vemos ali o Senhor falando sobre esse voto. Amém? Então o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Ponto. Já para aí. Primeiro eu quero dar o contexto do que está acontecendo aqui em Números. Deus está organizando, de números de 1 a 10, Deus está organizando a marcha. Então, enquanto Deus está organizando a marcha, Ele começa a dar diretivas ao povo. Então, desde o capítulo 1 até o capítulo 10, Deus vai dando diretivas. No capítulo 5, você vai ver o Senhor dando diretivas acerca do casamento. Então, no capítulo 5, não precisa ir lá, Deus está organizando o casamento para eles entrarem na terra prometida. E logo depois de Deus instruir sobre o casamento, Ele começa a falar do voto do nazireu. E aí ele vai dizer aqui, ó: então o Senhor disse a Moisés. Esse disse significa dabar. Então, se você está anotando, eu deveria. Esse disse aqui tem o significado de dabar, que quer dizer um discurso íntimo. Então Deus está chamando para intimidade. Ele está falando: então o Senhor disse a Moisés. Ele está chamando, ó, vamos falar sobre algo mais íntimo, Moisés. E aí ele diz: se alguém do povo, homem ou mulher, fizer o voto especial de Nazireu e se consagrar ao Senhor, ponto de novo, pausa aí. Aqui já tira uma dúvida que provavelmente vocês vão querer me perguntar, que é: o voto do Nazireu é só para homem? Se alguém do povo, homem ou mulher, fizer um voto especial de Nazireu e se consagrar ao Senhor, deixará de beber vinho e outras bebidas fermentadas. Não usará vinagre feito do vinho, nem de outras bebidas fermentadas, e não beberá suco de uva, nem comerá uvas ou passas, enquanto estiver sobre o voto de Nazireu. Não beberá, nem comerá coisa alguma que venha da videira, nem mesmo semente ou cascas de uva. Enquanto durar o voto, o nazireu será consagrado ao Senhor e não cortará o cabelo, deixará o cabelo crescer até concluir o voto. Não se aproximará de cadáver enquanto estiver consagrado ao Senhor. Mesmo que o falecido seja seu pai, mãe, irmão ou irmã, o nazireu não se contaminará, pois o cabelo em sua cabeça simboliza sua consagração a Deus. Essa exigência é válida enquanto ele estiver consagrado ao Senhor. Então, o que o Senhor está fazendo aqui? Ele está, como eu disse, organizando a marcha,
e ele está abrindo um espaço. Para quem? Para quem não era levita. Porque naquela época só poderia se aproximar do Senhor aqueles que eram da tribo de Levi. Então o serviço dentro do templo, próximo ao Senhor, era destinado a uma tribo, a tribo de Levi. Mas o Senhor aqui está dizendo: eu não quero intimidade só com a tribo de Levi. Ele está dizendo: se alguém quiser fazer um voto especial e se aproximar de mim, então venha. Como? A partir de um voto. A Bíblia inglesa vai tratar esse voto de voto dos votos. Ela vai falar que existem votos. Existem votos na Bíblia, mas esse é o voto dos votos. Porque, por livre e espontânea vontade, a pessoa entrava e se achegava ao Senhor. Ela não poderia fazer um serviço de sumo sacerdote, mas ela fazia o serviço de sacerdote. Ela ficava entre o pórtico e o que ficava ali entre o pórtico e o altar? O incenso. Era o lugar. E era o lugar onde o nazireu fica. É o lugar da intimidade, é o lugar da oração. Só que muitas pessoas dizem: o nazireu é coisa da antiga aliança, já que ele está ali em Números, no Pentateuco. E aí eles descredibilizam o voto no dia de hoje e a importância desse voto. O voto do nazireu, amigos, ele não começa na lei. Todas as vezes que vocês quiserem aprender algo da Bíblia ou entender o real significado de uma palavra da Bíblia, vocês precisam ir na primeira vez que aquela palavra foi mencionada. Então, de novo, todas as vezes que vocês quiserem encontrar o significado de uma palavra da Bíblia, procure a primeira vez que essa palavra foi mencionada. Vou dar um exemplo. Muitas vezes as pessoas ficam se perguntando: qual é o meu chamado? Eu quero encontrar o meu chamado. E ela fica ali perturbando o pastor: qual é o meu chamado? Qual é o meu chamado? Vou te dizer qual é o seu chamado hoje, amado. A primeira vez que a palavra chamado é encontrada na Bíblia é quando Deus chama Adão. Então, quando Deus chama Adão, o que ele fala? Onde você está? Que não na minha presença. Eu parafraseei, mas ele só pergunta onde ele está. Então, você quer saber qual é o seu chamado? Está na presença do Senhor. Pronto, dado o exemplo, a primeira vez que a palavra nazireu é encontrada na Bíblia, não é aqui, em Números. Porque a palavra nazireu, ela tem alguns significados. Eu vou ler para vocês. A palavra nazireu tem o significado de separado ou consagrado. Esse nome vem do hebraico nazir. Não é nazista, viu? O nome de Jesus é nazir. Que deriva da raiz nazar, que significa separar, consagrar ou abster-se. Ou do hebraico nezer, que quer dizer diadema ou coroa de Deus. E encontramos também na Bíblia a palavra nazireu como príncipe. Um exemplo disso é Lamentações 4:7. Então, nem sempre na Bíblia vai estar escrito literalmente a palavra nazireu. Ela pode estar escrito príncipe, mas quando você vai no significado, está lá, nazir. Ou coroa de Deus. Então, quando você chegar lá, vai estar nazir. Dito isso, a primeira vez que a palavra nazireu foi dita na Bíblia
é em Gênesis 49. Então vamos lá para Gênesis 49. A hora que alguém é uma aula, viu? A hora que alguém quiser me interromper, levanta a mão e faz a pergunta. Porque eu estou tentando, lembro que eu estou tentando botar zipada a aula. A pergunta que ele fez: sabe ser de bebida alcoólica mesmo? Sim, mas eu já vou voltar aí para as partes do Nazireu, do voto. Tá. Gênesis 49, a partir do 22. O que está acontecendo aqui em Gênesis 49, 22? Jacó está abençoando seus filhos. Então Jacó está abençoando todos os seus filhos ali. E aí, ele vai abençoar José. Ele vai dizer: José é árvore frutífera junto à fonte. Seus ramos se estendem por cima do muro. Arqueiros o atacam brutalmente, atiram nele e o atormentaram. Seu arco, porém, permaneceu esticado, e seus braços foram fortalecidos pela mão do poderoso Jacó, pelo pastor, a rocha de Israel. Que o Deus de seu pai o ajude, o Todo-Poderoso o abençoe com bênção dos altos céus, bênção das profundezas das águas, bênçãos dos seios e do ventre, que as bênçãos do seu pai ultrapassem as bênçãos dos meus antepassados, e alcance as alturas das antigas colinas, que essas bênçãos descansem sobre a cabeça de José, que é Nazir, entre seus irmãos. Então o primeiro nazireu não é Sansão, é José. E da mesma forma que o dízimo vem antes da lei, da mesma forma que tantas outras coisas vieram antes da lei, o estilo de vida de uma pessoa separada vem antes da lei. Porque eu poderia falar aqui um monte de regras do que é o nazireu. Não corta o cabelo, não beba bebida, cadê ele? Não beba bebida alcoólica, não toque em mortos. Eu poderia falar um monte de coisa, e eu vou falar daqui a pouco. Mas a intenção de ser o nazireu é que o nazireu, ele é um amigo de Deus. Porque quando Deus cria o mundo, ele cria e coloca Adão na terra. E ele compartilha o seu coração com Adão. Só que Adão peca. E aí, essa conexão se rompe. E desde a queda do homem, o Senhor tem um plano de redenção. E ele está seguindo esse plano, amigos, desde que ele falou com Adão lá. Olha, com Eva, desde o fruto de sua semente, o fruto do seu ventre, sairá no homem, vai esmagar a cabeça. Ele está cumprindo esse plano desde lá. E desde o Éden, ele está buscando os seus amigos, homens e mulheres que são comprometidos com o plano dele. Então, todas as vezes que a fase desse plano de Deus estava para ter uma alteração brusca, Deus chamava um amigo dele para preparar a terra para um próximo passo. Exemplo de José. José está em um ambiente e Deus tinha profetizado, eu não vou lá porque senão a gente vai gastar muito tempo, mas eu vou mandar na apostila. Deus tinha profetizado a Abraão. Olha Deus profetizando. Deus tinha falado para Abraão. Deus falou para Abraão que Abraão, a descendência de Abraão passaria um tempo escravizado no Egito. Deus falou isso a Abraão. Quem é José? O homem à frente do seu tempo. O homem que é mesmo vendido pelos seus irmãos, ele vai para a casa de Potifar, ele é traído por Jezabel, a gente vai falar já dela, ela já existia antes dela mesmo, e ele é jogado na prisão. Daqui a pouco ele está lá, governador do Egito.
Aí o que José faz? Prepara o caminho para que a sua família atravesse uma estação e entre naquilo que Deus falou. Então toda a família de José vem para o Egito. Só que o que Deus faz? Manda o Nazireu na frente. Aí você fala, pô, que massa, estou fazendo o voto do Nazireu. Está preparado para ser traído pelos seus irmãos? Vendido como escravo? Te acusarem de algo que você não fez? Você ser preso por isso? E quando você revelar a vida da pessoa inteira, ela vai esquecer de você. Aí depois de vários anos ela vai falar, tinha um cara lá na prisão que me revelou a minha vida. Está preparado para viver realmente esse deserto? Ou você está entrando na onda do Cantarinho? Ou você está entrando na onda do Camilo de Garcia? Pô, que música massa, sou Nazireu. Sério? Não é um chamado para Disney. É um chamado para morrer. Está apavorado com Israel? Vai ser pior. Porque o dia dele é grande e terrível. Vamos lá. E a morte vai dizer, vocês ficam chamando o dia do Senhor, mas o dia dele vai ser escuro, não vai ser claro. E a morte vai dizer, quando você for fugir do leão, você vai encontrar um urso. Quando você for se apoiar na parede da sua casa, uma cobra vai te picar. Não tem para onde fugir. Esse é o dia do Senhor. Vamos lá, alguém. Só que no meio desse dia escuro, o Senhor está levantando uma igreja gloriosa, que será batizada com seu Espírito e vai correr pelas nações. Sim. O Senhor disse que nos últimos dias Ele vai derramar o Espírito de Elias. E aí você pode chamar o que você quiser, Nazireu, Espírito de Elias, João Batista, chama do que você quiser, só seja inteiro, porque vai acontecer. Eu tenho dificuldade de ser professor, eu estou pregando. Vou. Deus sempre busca amizade com o homem. Isso faz parte da natureza de Deus, ele se relacionar intimamente com sua criação. Deus sempre busca a amizade com o homem. E aí você vai perceber que todos os heróis da fé foram homens de transição. Porque quando você vai ler na Bíblia, parece que Deus está falando o tempo todo, né? Caramba, falou agora com o Daniel, no outro capítulo já falou de novo. Aí você não lê o contexto, vai achando que Deus está falando todo dia com o Daniel. Aí você entra em crise. Deus falou comigo ontem, não falou nada hoje. Só que existe grandes intervalos, às vezes, da voz de Deus. A Bíblia, ela está ali escrita e ela não está literalmente de forma cronológica. Tipo, aconteceu isso nesse dia, aconteceu isso nesse dia, aconteceu isso nesse dia. Senão, ia ter que ter vários volumes da Bíblia. João vai dizer isso. Se fosse escrever tudo que Jesus fez, não ia ter livros. Então, quando você pega os heróis da fé são homens de transição. Eles sempre estão transicionando de um tempo para o outro tempo. E geralmente, essa é a vida do Nazireu. Geralmente essa é a vida do Nazireu. Então, se eu pudesse dar um nome do que significa Nazireu, amigos, eu diria isso. É um amigo de Deus de transições. Só que com o avanço do pecado na humanidade, Deus sempre ergue pessoas com uma devoção extrema e uma santidade extrema. Entenda. Conforme quando Adão peca, você vai ver logo ali Caim e Abel já fazendo sacrifício, então está tudo muito próximo. As pessoas sabem como agradar a Deus. Só conforme o pecado vai crescendo no mundo, o homem vai se distanciando mais de Deus. E toda essa devoção, que parece a devoção do início,
começa a se tornar algo radical. Hoje, ser cristão já está se tornando algo radical. Yeah. Você fala, estou do lado de Israel, fala isso na faculdade. Então entenda que cada dia que passa, ser cristão é ser radical. E aí você pode me dizer, tipo, o voto do Nazireu tinha que ser para todo crente. Porque todo crente tem que ser um amigo de Deus. Todo crente tem que ser o íntimo de Jesus. Todo crente deveria viver uma vida de extrema santidade, de extrema devoção. E é verdade. Só que existem níveis de intimidade. Yeah. Exemplo. Jesus tinha 70 discípulos. Isso eu já reduzi bastante. Ainda tinha multidão, mas estou vindo de 70 para cá. De 70 ele tinha 12. De 12 ele tinha 3. E de 3 ele tinha 1. Mais íntimo. Então de 70 que ele enviava para a galera, ele tinha 12. Desses 12, 7, peraí, vamos fazer conta, 9 estavam ali mais ou menos com Jesus. Vocês foram salvos, são apóstolos, não são menos apóstolos que ninguém. Mas aqueles 9 não viram o que 3 viram em cima do monte: Moisés e Elias transfigurado. Então a experiência desses 3 foi um pouquinho mais elevada do que a dos 9. Só que dos 3 existia um que ouvia o coração de Jesus. E pasme, ele era um discípulo de João Batista, antes de ser discípulo de Jesus. É o apóstolo João. Então existem níveis de intimidade. E você ser mais íntimo de Jesus ou não te faz melhor do que um membro comum da sua igreja. Porque geralmente é isso que o cara faz. Ele vai deixar o cabelo crescer, ele vai parar de se divertir e tal, ele vai se achar melhor do que outro irmão. Geralmente, quando aquele jovem começa a orar e vê 3 pregações dos 2 copos, ele já se acha melhor que o líder. Você não sabe nada. Porque João Calvino disse. Cadê o amigo que fez a pergunta, rapaz? Tá lá. Se alimente, amigo, em nome de Jesus. Faça isso. Bom, eu vou falar sobre os 3 votos do Nazireu. O primeiro é não cortar o cabelo. Cortar o cabelo tem a ver com a aparência. Tem a ver com algo exterior. Tem a ver com você externar aquilo que está dentro. Então, antes disso, José, ele era um nazireu. Provavelmente ele não tinha o cabelo grande, ele não deixou de beber vinho, ele não deixou de tocar em morto. Mas ele era nazireu porque o seu estilo de vida, de apressar a vinda de Jesus e ser de Jesus, fazia com que ele se tornasse um nazireu. Então, o primeiro ponto é: o nazireu começa dentro. E a partir disso, externa fora. Como externa fora? O cabelo, a sua aparência. E aí eu posso falar hoje, o voto atualizado, que você pode também deixar de usar perfume, como Daniel fez. Você pode talvez deixar de se maquiar. Tudo que tem a ver com a sua aparência, você pode colocar no mesmo pacote do cabelo. Porque tem a ver com algo exterior. É algo que vem dentro e transborda. E como um sinal, você abandona isso. A segunda coisa são as bebidas. Sim alcoólicas e sim da uva. Mas, meu amigo, se você está fazendo o voto do Nazireu em nome de Jesus, toma a ceia. Porque a aliança da ceia é maior do que o seu voto. Amém? Yeah. Voltando. Mas eu quero trazer para vocês o significado do vinho.
além de literalmente ser bebida alcoólica, ele tem a ver com a diversão. Por quê? Antigamente, nessa época, todo trabalho gera uma tensão. Alguém se sente tensionado depois que vem do trabalho? Só quer jogar um fifinha, só quer ver um Casimiro da vida, um vídeo no YouTube para rir. É a tensão. O ser humano faz isso, que aí no jogo do Bahia sai mais tensionado do que entrou. Todo ser humano quer tirar atenção. E não tem pecado em tirar atenção. Só que Deus está falando, coloque toda a sua atenção e a sua diversão em mim. O que Deus está propondo aqui não é uma pessoa sem diversão, mas é uma pessoa que encontra nele o motivo da sua alegria. No meio do voto, você também vai ver as uvas passas, que seria o fim da época. Então são as guloseimas. Talvez o pudim que você gosta, talvez o doce que você gosta, o açaí, o acarajé. Tudo isso entra no pacote. O Senhor está dizendo, na verdade o voto é você dizer: Jesus, acarajé é muito bom, açaí é muito bom, mas você é a minha delícia. E eu tenho satisfação plena em você. Porque a nossa língua, amigos, a nossa língua nos traz satisfação. Você vai falar para mim que você come só por comer. Você quer comer algo que é bom. Nem sempre algo que vai te fazer bem, mas bom. Tanto que você toma Coca-Cola e está aí se matando. Nem sempre você vai querer comer algo bom para o seu corpo, mas você vai querer sentir prazer. E aí o que o voto está te propondo? Coloca o seu prazer em Cristo. E a terceira coisa é o pecado. E eu não estou falando de um descanso. Você fala, não, mas eu já odeio pecado. Não estou falando disso. Porque aqui Deus não está falando para o ímpio. Deus está falando para o seu povo. Ele está falando com um povo que ele escolheu para ele. Então não é você não se aproximar, não querer pecar. Não tem a ver com isso. Tem a ver com você não se aproximar de algo que vai fazer você pensar em pecado. Tipo seu Instagram. Tipo aquela fofoca do trabalho. Tipo aquela amizade que já era para ter cortado. Que você nem evangeliza ainda. Tipo as rodas de conversa que você se enfia para falar como o seu familiar deveria fazer tal coisa. Você não fala para ele, mas fala na roda dos outros familiares. Tudo isso é aparência de morte. E o nazireu não se aproxima disso. Porque se aproximar disso, fazia com que o nazireu perdesse todo o voto. Ele tinha que raspar a cabeça e começar de novo. Ele está dizendo, nem que seja a sua mãe, a fofoqueira, o seu pai, o seu irmão que te leva a pecar, nem que sejam da sua casa. Então esse é o voto do nazireu nos dias de hoje. Só que ele tem um propósito, ele tem uma intenção. Qual é a intenção? Apressar a vinda de Jesus. E 2 Pedro 3, Segunda Pedro 3, 11, vai dizer: visto, portanto, que
tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção, esperando o dia de Deus e já antecipando sua vinda. Vou ler de novo. Visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção, esperando o dia de Deus e já antecipando a sua vinda. Um exemplo claro aqui: Noé era um agricultor. Noé estava lá arando a terra dele, é um agricultor, planta, tudo que o agricultor faz. Só que chega o Senhor e diz: eu vou destruir tudo. Responda para mim, faz sentido Noé continuar plantando na horta dele? Então eu vou ler de novo, e você tirou o versículo. Visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção. Aí você passa 5 horas estudando para o raio do Enem, 10 minutos com a Bíblia. Não estou falando que Enem é pecado, em nome de Jesus. Faça o seu Enem, faça a sua faculdade. Não leve para outro extremo. Estou dizendo que a sua vida tem que ser caracterizada por santidade e devoção. Por quê? Passa, meu parceiro. Esperando o dia de Deus e já antecipando sua vida. Então, o estilo de vida de santidade e devoção antecipa a vida de Jesus. Quando Deus fala para Noé, constrói a arca, é a voz de Deus. Noé corre para cumprir o que Deus disse. Quando Noé começa a construir a arca, cada dia que Noé pregava uma madeira, ele estava antecipando a chuva. Porque a chuva só viria quando Noé acabasse a arca. Visto que a vida de vocês, visto que tudo será destruído, constrói a arca. Para de plantar alface, irmão. Jesus não diz o dia que ele vai vir. Tem ninguém filmando agora? Não, amém. E eu acredito que ele sabe agora o dia que ele vai vir. Se ele abrir o rolo, agora ele sabe. Mas ele disse, isso é heresia minha, viu? Em nome de Jesus. Mas ele não disse o dia que vem, mas ele disse que tem como antecipar. Com o estilo de vida, de santidade e devoção, e o avanço do Evangelho. Mateus 24 vai dizer, que é o mesmo capítulo que ele fala sobre uma vida de Noé. Ele vai dizer, vai vir guerras, rumores de guerra, terremoto, fome. Aí ele fala, e aí é o fim? Ainda não é o fim. É o princípio das dores. Aí ele vai dizer, isso aqui quando você vê, não é o fim. Você pode olhar para isso, mas isso aqui não é o seu termômetro. Qual é o seu termômetro da volta de Jesus? Está no 14. Quando o Evangelho for pregado em todas as nações, aí virá o fim. Qual é o termômetro para apressar a volta de Cristo? Uma vida de santidade e devoção, construindo uma arca. O que é arca? A pregação do Evangelho. Pregue o Evangelho. E aí, na continuação do capítulo, ele vai dizer
Porque os últimos dias são dias como Noé. Noé estava construindo a arca, enquanto outras pessoas estavam tendo uma vida comum, plantando na sua horta. E muitas vezes as pessoas estão plantando na horta, esse exemplo vai ficar para sempre. As pessoas estavam plantando na horta, estão indo para a igreja, cantando Te Adorar, sustentando de pé, tranquilão. Todo primeiro domingo do mês toma ceia e vão viver suas vidas comuns. E quando eu digo vida comum, aqui não estou falando da vida parecida lá com os discípulos. Estou falando da vida comum de não estou interessado na volta de Jesus. Jesus é um cara maneiro, eu oro, ele faz milagre. Quando eu estou com fome, ele multiplica pão. Olha que cara massa. Abraça o Jesus, homem. Mas não abraça o Cristo, que é aquele que veio nos redimir e nos colocar de novo diante do Pai. Então Jesus, o homem aqui, é um cara massa. Por isso que o mundo se espelha nele. O mundo se fala dele nas universidades, não. Mas não fala do Cristo, o que veio nos tirar das trevas e nos levar para o reino do Filho amado. Bom, que hora que o Nazireu aparece? Quais são as horas que o Nazireu aparece? Geralmente, na história da igreja, o Nazireu aparece quando o sacerdócio está corrompido e a política está corrompida. Exemplo de João Batista. Vai começar Lucas 1, vai falar sobre Herodes está lá. Ele vai falar quem é o sacerdote. Só que estava funcionando tudo bonito, amigos. Só tinha uma coisa básica assim. Deus não estava falando há 400 anos. Mas estava lá, culto para valer. E Deus calado. A aparência de espiritual estava lá. E a igreja fechadona com a política. O Herodes vinha, construiu um templo massa. Estava lá, fechado os dois juntos. Só tinha uma coisa, Deus não falava. Geralmente, nesse cenário que o Nazireu aparece. Quando o plano de Deus, entendo o que eu vou dizer em nome de Jesus. O plano de Deus está aqui, uma linha reta, o metrô. Só que aí o homem começa a desviar o caminho do metrô. Sem perceber. Aí que Deus vem, joga o Nazireu, volta para o trem. Aí daqui a pouco vai passando os anos, um homem vai construir uma segunda via. Aí Deus bota o Nazireu, volta para o trem. Então você vai ver isso. A gente vai falar já. Em Samuel. A gente vai ver isso. Daniel. Você vai ver isso. Em João Batista. Você vai ver isso no próprio Sansão. Porque, amados, pelo menos na escola dominical que eu fiz, de outras igrejas que eu não vou expor, Sansão cometeu suicídio. E não herdará uma redenção. Aí eu cresci com essa noia na minha cabeça. Sansão se suicidou. E ele não vai herdar uma redenção. Isso não aconteceu antes. Ponto 1, ele está cego. Ponto 2, que ele nasceu para acabar com os filisteus. Qual é a missão da vida de Sansão? Tirar Israel das mãos dos filisteus. O que acontece quando Sansão morre? O versículo depois. E Sansão matou mais filisteus no dia da sua morte do que em toda a sua vida. Sansão está nos heróis da fé. Então, reclama com o autor de Deus. Tá lá. Então, Sansão marca uma estação. Uma transição na vida de Israel. E amigos, nesse tempo, nem estava programado. Minha esposa odeia isso.
Mas, nesse tempo, muitas pessoas têm sido como Sansão. Vem o próprio Cristo, depois a gente pode conversar sobre isso, aparece para a mãe de Sansão, fala para Sansão: olha, você vai ter um filho, você não vai beber vinho a partir de agora. Então ela virou nazireu. Parabéns, você acabou de virar nazireu. Você não vai beber vinho, seu filho não vai beber vinho, ele não vai cortar o cabelo. Em número 6, o próprio Deus fala como é o voto do nazireu. Em Juízes, o próprio Jesus desce e fala sobre... O Gabriel já explicou sobre o Teofania aqui, já? Na segunda aula. Foi aqui ou foi na minha igreja? Foi na casa de Fábio. Mas a gente fala de Teofania outro dia. Mas é um livro muito bom. Quem almoçou com Abraão? O próprio Jesus fala para a mãe de Sansão como é o voto do nazireu. E ela pergunta para ele: qual é o seu nome, anjo? E ele fala: o que te importa que meu nome é maravilhoso? Bom, maravilhoso, conselheiro de fortificativo. O que acontece? Sansão tinha um plano na vida dele. Ele precisava cumprir aquele plano, tirar o povo da mão dos filisteus. Só que Sansão começa a flertar com o que não devia. Então ele começa a flertar com suas paixões e suas delícias. Ele vai flertando. Então pega aí, Nazireu. Virei o voto do Nazireu. Sansão vai flertando. Ela fala: ô Sansão, qual é o segredo aí da sua força? Ele falou: se você fizer uma trança, eu fico bravo. Aí ela lá ficou a noite toda fazendo trança. No outro dia de manhã: ó, os filisteus. Ele bate nos filisteus. Então várias vezes Sansão ficou flertando. Meu Deus. Com perigo. Até que, por amor, não ao Senhor, mas ao pecado, ele se aproxima da morte. E ele fala o segredo do seu voto. E aí, quando ele levanta para bater nos filisteus, vem um dos versículos mais tristes da Bíblia, que é: que não percebeu Sansão que Deus já não era mais com ele. Meu Deus. Ele nem se tocou que Deus tinha vazado. Sabe o que acontece com ele? Os filisteus cegam seus olhos e faz ele de chacota, dá discípulos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Algum momento da sua vida, assim, o Senhor te chamou para perto, você começou: meu Deus, eu estou indo. Aí do nada você começou a flertar. Você sabe que não é você flertar aqui. Pode estar acontecendo agora, né? Você vai flertando. Você vai flertando. Aí a parada te rouba. Aí sabe o que ela faz? Te deixa cego e faz você andar em círculos. Já passou um tempo da sua vida que parece que você passou um ano. Você fala: mano, parece que minha vida não anda, velho. E eu estou virando chacota. Parabéns. Você flertou porque não devia. Só que tem uma saída. Uma oração sincera. Porque Sansão preso, com os olhos sérios, ele faz uma oração de todo o coração. Lembra, Senhor, da sua promessa. E aí o Senhor... E ele cumpre aquilo que ele foi chamado para fazer. Então, amigo, se a sua vida parece que está andando em círculos, hoje é o dia de fazer uma oração sincera. Fecha o parênteses e volta. Existem dois inimigos. Rapaz, Deus está parando o tempo em nome de Cristo. Que massa, velho. Existem dois inimigos do nazireado. O primeiro é o legalismo. Porque todo mundo acha que o inimigo do nazireado é Jezabel. O primeiro, porque Jezabel está fora, amigos. Ó, boto fora, paro de comer. Não estou comendo, sou nazireiro. Mas dentro dele é um legalista.
Porque ele está com o cabelão grande olhando de cima. Eu sou íntimo, você não. Esse cara do louvor aí não tem Deus não, velho. Eu tenho, personagem é dele. Aí você vai entrando, por quê? Satanás ama isso. Ele vai te desviando com a palavra de Deus. Aí você vê a pregação lá de alguém na internet, que eu não vou falar não porque ela está me filmando. Você vê a pregação de alguém na internet. E aí você fala, tudo endemoniado, eu que sou de Deus. Aí você vai indo, velho. Às vezes a palavra do cara da internet, foi palavra de Deus. Só você que não foi. E Satanás faz isso, amigo. Não tem a fruta lá do Éden? A fruta era a voz de Deus materializada. Quando Deus criou aquela árvore, ele disse. E ela apareceu. Aí Eva, botando a culpa toda em Eva. E aí a serpente fala para Eva, por que você não fica só com o que está escrito, só aqui, ó, fiz isso aqui. Não se relaciona não, pô. Porque é isso que Satanás propõe para ela. Ele propõe para ela conhecimento sem relacionamento. Então Satanás, ele vai te propor sempre a ser um legalista. Ele vai pegar você no seu próprio voto, você vai ficar 2 anos como nazireu, cabelo batendo aqui, e Deus falando, eu não te conheço, cara. Que perigo. Eu nem sei quem é você. Então, eu posso falar aqui, cara, de Jezabel para valer, porque está hypado agora, né? Às vezes, vou abrir caixa de perguntas, tem 10 perguntas sobre Jezabel e 1 sobre intimidade. A verdade é que é treta. Mas Jezabel não é o seu maior inimigo. Seu maior inimigo é o legalismo. Ele vai te afastar, sim. Ele vai te fazer um fariseu. E o segundo inimigo do nazireado é a prova. Uns chamam de espírito de Jezabel, que eu acredito ser um espírito também, mas nos últimos dias é uma doutrina, já vou explicar um pouco sobre isso. Mas a primeira coisa que a gente precisa saber é quem foi Jezabel. Jezabel foi uma sacerdotisa de Baal que se casou com o rei Acabe. Acabe era um rei em Israel. Ele teve uma brilhante ideia. Vou casar com a filha do cara que é devoto a outro Deus. Olha que ideia massa. E aí esse cara se casa com ela por relações comerciais. Ele queria fazer uma relação comercial. Ele se casa com a filha desse cara e traz ela para dentro. E essa mulher começa a perseguir os profetas e os nazireus. E ela mata os profetas, fazendo com que todo o território se tornasse um território que adorasse a Baal. Então, a primeira coisa que eu vou deixar claro aqui, Jezabel, Anitta Filmana, não é a Anitta, nem a Luísa Sonsa. Porque eles são sacerdotes de Baal, eles estão no mundo. Jezabel entra na igreja. Que perigo. A intenção de Jezabel é misturar a igreja, porque tudo que mistura perde força. Quando você mistura algo, ele deixa de ser íntegro. Yeah. Ele vira meio a meio ali, aquele traquinas. Nem é chocolate e nem é morango. E você come os dois juntos e não sabe o que é.
sensação. A intenção de Jezabel é essa: acabar com o chocolate e com o morango e criar uma nova criatura. A intenção de Jezabel é fazer com que você perca a sua identidade. A intenção de Jezabel é calar a voz profética. Porque se ela calar a voz profética, ela domina. E aí tem alguns pontos de Jezabel. E o primeiro é a idolatria. Jezabel vai dizer: não tem problema, abre aspas para Jezabel, não tem problema você adorar Deus. Ih, adora Deus. O problema é você adorar só Deus. Aí você tem um problema correto. Então não tem problema você adorar Deus. Vem congregar aqui. Nós vamos adorar Deus e vamos confiar aqui no dinheiro. Porque Baal, amigos, era o Deus da colheita. Naquela época, Israel vivia da colheita. Então tinha a ver com grana. E naquela época, na verdade, como era dado culto a Baal? Era prostituição com pessoas do mesmo sexo e pessoas de sexo oposto. Essa prostituição vira uma gravidez. Aí esse bebê nasce e aí ele era ofertado para Baal de novo. Parece carnaval pra caramba, né? A galera da igreja foge, para no carnaval, volta, o pastor vai me excluir, se ele souber que eu estou grávida, puf, é bom. Tá ali na aula recebendo sangue. O culto não mudou, amigos. Quer ver outra tática de Jezabel? Só profecia de casamento. E ela se intitula ainda casamenteira. Eu sou a casamenteira aqui dessa igreja. Aí ela vai unir os casais assim, nada a ver. Tem suas exceções, jamais. Em nome de Jesus também. Vai pensar, ela tudo nada. Vai, mas ela vai unindo o casal, vai unindo, o casal vai caindo, pá. Só profecia de casamento. Deus está preparando vaso, amado. Está preparando vaso, você casar também. Estou preparando vaso, amado. Não, garoto para você. E você vai, ô glória, e nada, tá aí Jezabel. Aí você começa a tirar o seu foco do Senhor. Vai olhando para dali. Isso é um exemplo baixo, assim. Outra coisa que Jezabel faz, ela manipula o poder. Então ela vai manipular para ter poder. Um exemplo bíblico. Tem aquela música. Ai, esqueci o nome da música. Esqueci também que a música. Reacabe a minha vida, tu não vai levar. Pode matar, vou te matar. Toda essa música tu acha que o cara vai dar certo, né? Ele morre, amados. Por que o cara compôs essa música? Eu não sei. Mas isso é uma história verídica. Acabe queria um terreno de Nabote. Ô Nabote. Acabe queria um terreno de Nabote. O homem falou, pô, que terreno massa, vou lá. Essa música é boa. Aí Acabe vai lá e fala, Nabote, eu quero comprar o seu terreno e tal. Ele fala, eu não vou vender, que é herança. E aí o que ele faz? Vai chorar com a mulherzinha dele. Nabote não quer me vender o terreno. Jezabel fala, eu vou resolver isso. Como é que ela faz? Ela chama duas pessoas e conspiram contra ele, mentindo. Quando eles mentem contra Nabote é morto. E toda vez que uma pessoa era decapitada, o terreno vinha para o governo. Resumindo, Nabote morre, você fica um pouco dessa música. Nabote morre e Jezabel manipula para ter mais espaço. Então, geralmente, Jezabel é territorialista. Ela quer entrar em todos os departamentos, quer ficar lá, quer controlar. E ela vai ganhando espaço. E ela vai calando a voz profética lá. Então ela começa a conspirar, a falar mentiras.
E geralmente a mentira é contra aqueles que estão orando. As pessoas estão ali em oração, essa sala de oração antes do culto é uma palhaçada. Tem que acabar com isso. O músico não consegue tirar a música, esquece a música. Aí ela começa, ó. Fala aqui, fala ali, fala aqui, fala ali. A Bíblia não fala sobre exatamente isso. A Bíblia fala sobre as raposinhas, que são demônios infiltrados na igreja para estar destruindo todo o relacionamento, de modo geral. Né? E com coisas pequenas vai começando. Exatamente. E o voto do Nazireu de Sansão derruba todas elas. E Sansão bota fogo no rabo das raposas e solta e acaba com a vilagem dos. Então Nazireu tá. Aí como é que a gente destrona Jezabel? Fazendo guerra? Não, vou lá agora, vou decapitar ela. Vou fazer um... Não, tem que expor ela. A forma de derrotar Jezabel é da mesma forma que Elias fez. Elias convocou os profetas para um ringue. Levanta aí a adoração para o teu Deus e eu vou levantar um altar aqui. A forma de derrotar Jezabel, amigos, é erguendo um altar para o Senhor. Quer destruir a cultura, o falso Deus que domina na igreja? Vem para o turno antes do culto. Vamos lá, Hugo. Quer derrubar Jezabel, amigo? Levante um altar. Ela vai fazer de tudo para acabar com o seu altar. Aí você faz o quê? Faz o que Elias fez. Joga mais água, que é a palavra. Água. E o Senhor derrama fogo. Eu estou falando tudo fragmentado, mas agora eu quero falar o verdadeiro o sentido, na verdade, do Nazireu. O sentido do Nazireu é trazer a presença novamente para o nosso meio. O sentido do voto do Nazireu é cumprir a oração de Jesus no Pai Nosso. E por isso que o tema Nazireu tem tudo a ver com a eficácia. Porque existe a oração do Pai Nosso que diz: seja feito na terra como é no céu. Já parou para pensar nisso? O que está acontecendo no céu agora? Um grande turno de oração. A presença no meio. Anjos em volta, 24 anciãos, jogando suas coroas e todos se alegrando em volta da presença. E qual é a oração do Messias? Que seja feita na terra como é no céu. Porque esse ambiente é um ambiente de governo do Senhor. Deus governa o universo a partir de um turno de oração, amigos. Seja feita na terra como é no céu. E aqui eu entro na nossa aula agora. Nós estamos falando sobre a tenda de Davi. E a tenda de Davi é a presença no meio, homens tocando em volta da presença, liberando incenso e música. Só que Davi não teve uma revelação do nada, não, amigos. Assim, ó, Davi estava dormindo, e aí do nada ele acorda e fala: pô, velho, se a gente buscar a arca, trouxer para o meio. Não.
Nós aprendemos na aula de Gabriel que os filisteus eles roubam a arca e levam para sua cidade. E aí Israel fica sem a presença de Deus. Quando eu falo sem presença, sem a arca da aliança, que é o símbolo da presença. Mas tinha uma coisa muito louca então acontecendo em Ramá. Porque o nazireu Samuel fez da sua cidade um lugar para a presença. Samuel entendeu algo que aquele povo não tinha entendido ainda. Yeah. A arca da aliança que representava a presença não estava em Israel. Mas como assim a presença de Deus está naquele lugar? A ponto de quando Saul vai atrás de Davi para matar ele, ele entra no meio do ambiente profético. Ele começa a profetizar dia e noite. Sabe o que Samuel fez, amigos? Samuel construiu um lugar. E ele começou a treinar, Gabriel, pessoas naquele lugar. Músicos proféticos. E ele começou a ter revelação dos céus. Ele começou a treinar músicos, preparando os seus nazireus, para que quando Davi viesse, esses músicos estavam preparados para estar diante da presença. Samuel faz da sua cidade um lugar de descanso, a ponto de um endemoniado profetizar. Amigo, Salvador tem uma palavra, e até onde eu sei, desde 1999, até onde eu sei, uma casa de oração no Pelourinho, com não uma placa de uma igreja, não a Lagoinha, não é a Casa Farol, não é o Vinho Novo, é a igreja. Yeah. O Senhor está levantando os seus amigos, pessoas que estão treinando para chegar nesse lugar. É a geração de Samuel. Só que, enquanto eu preparava a aula, eu começava a sentir no meu espírito que nós agora não somos Samuel. Nós somos um outro nazireu. Eu queria abrir com vocês 1 Samuel 1. Havia um homem chamado Eucana, que vivia em Ramá, na cidade de Zufi, na região montanhosa de Efraim. Era filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, filho de Efraim. Eucana tinha duas esposas. A primeira se chamava Ana e a segunda, Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Todos os anos, Eucana subia até a cidade, até Siló, para
para adorar ao Senhor dos Exércitos e oferecer sacrifícios a Ele. Nesse tempo, os sacerdotes do Senhor eram Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Quando Eucana apresentava seu sacrifício, dava porções de carne à sua esposa Penina e a cada um dos seus filhos e filhos dela. A Ana, porém, dava uma porção especial, porque a amava, apesar de o Senhor não ter dado filhos. A sua rival a provocava e zombava dela, porque o Senhor não tinha dado filhos. E todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor, e a cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Meu sentimento é que nós somos um outro Nazireu, que é Ana. Porque existe uma cronologia, amigos. Existe um padrão, que é: o sacerdócio estava corrompido, porque o Ofni e Finéias estavam comendo, dando coices no altar. Sacerdócio corrompido, a política corrompida, e a hora exata. Deus estava procurando alguém para colocar o trilho no lugar correto. E toda vez que isso acontece, Deus levanta um intercessor. Foi assim com o pai de João Batista. Era chegada a hora do incenso, e aí ele entra, e era o tempo certo. A política corrompida, Deus levanta o intercessor. Então o que acontece aqui, eu vou colocar como igrejas. Existem dois tipos de igreja, de pessoas na igreja. Penina, cheia de bênção. Pô, a vida de Penina massa, velho. Tudo dando certo, o curso online dela vendendo muito, velho. Tá rica na Hotmart. E você falando, claro, Senhor, e aí, velho? Você olha talvez para várias igrejas de Salvador, e elas estão explodindo, e a cada dia que passa é um tempo novo. Isso lota, e os cultos lotam. E o Senhor fechou a madre de Ana. Deixa eu repetir. O Senhor fechou o ventre de Ana. O Senhor começou a provocar uma intercessora. O Senhor começou a usar o ambiente para desenvolver uma intercessão. E eu não podia entrar no meio da presença e dizer: por que você não abre meu ventre? Ela podia espraguejar Deus. Ela podia colocar Deus na parede. Mesmo assim, o seu marido dava porção dobrada a ela. E mesmo ele dando porção dobrada, ela escolheu fazer um jejum. Ela ficou sem comer. E aí, continuando no versículo 8, ele diz: Ana, por que você chora? Perguntava Eucana, seu marido. Por que não come? Por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? O próprio amor dela, às vezes o próprio Jesus vai te dizer: amigo, amiga, será que eu não sou melhor do que todas essas bênçãos? Muitas igrejas receberam bênçãos financeiras. E aí o Senhor fala: será que se eu derramar só um avivamento,
Tá bom para você? Só que as Anas não querem avivamento. Ana quer a presença manifesta. Ana não está olhando só para uma onda. Ela está olhando, eu quero que você more para sempre, porque morar para sempre nunca vai acabar. Eu vou estar sempre avivado. Percebe aqui, e podemos fazer uma analogia ao próprio Deus. Pode dizer, eu não sou melhor para você. Olha o avivamento aqui, ó, toma. Olha o que eu estou fazendo com a sua igreja, todo culto derramando a presença. Isso não é tão bom para você? Só que Ana não para, eu quero mais. E aí o versículo 9 vai dizer: certa vez, depois de comer e beber em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de sua serva, se responder a minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Então ela fazia sua oração. Eli a observava, viu que os lábios dela se moviam, mas como não ouvia som algum, pensou que ela estivesse bêbada. Até quando vai se embriagar? Disse ele, larga esse vinho. Ana respondeu, meu Senhor, eu não estou me distraindo. Meu Senhor, eu não estou me distraindo. Meu pastor, eu não vou parar. Isso aqui não é balela. Esse voto não é balela. Muitas vezes seus amigos vão dizer: para com o voto, velho. Isso é balela. Todo cristão tem que ser íntimo. Que desperdício você sair desse emprego. Ou que desperdício aceitar esse emprego. Ser nazireu não é só abandonar o seu emprego. Tem pessoas que vão largar o seu emprego. Mas assim como os moráveis, a partir de uma sala de oração, pessoas vão ser enviadas a trabalhar com coisas que nem querem. É muito massa falar, ele é digno. A história dos moráveis, ele é digno de eu ser escravo. Mas aí aparece um emprego para você de caixa no supermercado. Você formado em medicina. Você fala, não, mais Deus. E o Senhor mandando você ir. Porque os moráveis não agiam de forma aleatória. Eles tinham uma intenção: eu vou pregar o Evangelho, seja trabalhando, seja não. Então sim, amigos, o Senhor vai levantar pessoas integrais. E sim, amigos, pessoas serão integrais no seu trabalho. Sim, o Senhor será integral na sua continência, honrando o seu país. Muitas vezes nossos amigos vão tentar nos parar. Muitas vezes o seu líder vai tentar parar o seu voto com o Senhor. Estou sendo claro, voto com o Senhor.
Ana respondeu: meu Senhor, não bebi vinho, nem coisa mais forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa da minha grande angústia e aflição. Nesse caso, vá em paz, disse Eli, que o Senhor de Israel lhe conceda o que pediu. Muito obrigado, exclamou Ana. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente, e o seu rosto já não era triste. Na manhã seguinte, a família toda se levantou bem cedo e foi adorar o Senhor novamente. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, e o Senhor se lembrou dela. No devido tempo, Ana engravidou e teve um filho, e ela lhe deu o nome de Samuel e disse: eu pedi ao Senhor. No ano seguinte, Eucana e sua família fizeram a viagem anual para oferecer sacrifício ao Senhor e cumprir seu voto. Ana, porém, não foi. Vamos esperar até o menino ser desmamado, disse ela ao marido. Então o levarei ao Senhor e o deixarei lá para sempre. Faça como parecer melhor, respondeu Eucana. Fique aqui até ele desmamar, e que o Senhor a ajude a cumprir sua promessa. Quando o menino foi desmamado, versículo 24, Ana levou à casa do Senhor em Siló. Embora ele ainda fosse pequeno, também levou um novilho de 3 anos para o sacrifício. Versículo 27. Versículo 26. E Ana lhe disse: com certeza o Senhor se lembra de mim. Sou a mulher que esteve aqui anos atrás, orando ao Senhor. Pedi ao Senhor que me desse esse menino, e o Senhor atendeu meu pedido. Agora eu dedico ao Senhor por toda a sua vida. Ele pertencerá ao Senhor. E ali adoraram ao Senhor. Nós estamos vivendo em um ambiente extremamente estéril, onde parece que nós não estamos gerando. E você olha para a igreja e lê Atos e fica: é uma parada estranha, não está igual. Meu sentimento para essa aula, amigo, é que nós estamos vivendo um tempo estéril. Ao mesmo tempo, a política está corrompida, mundial. Não estou falando de Lula nem de Bolsonaro. Nós estamos vivendo em um tempo onde o sacerdócio está corrompido, com muito coice na mão. E é o tempo propício para uma oração. Esse é o meu sentimento para Salvador. Nós vamos chegar no Pelourinho. Mas isso aqui, com várias igrejas, é um ambiente propício para Samuel nascer. Yeah. Então, provavelmente é por isso que está estranho nessa igreja. É por isso a perseguição. É por isso que os seus irmãos te veem. Porque o Senhor está gerando uma Ana em você. E essa Ana está gerando uma intercessão. Só que você precisa se comprometer com Samuel. Se nós somos Ana nesse dia, nós precisamos nos comprometer com a próxima geração. Ana ficou lá amamentando Samuel até o tempo correto de soltar.
Meu sentimento para essa casa é que vocês são ramos. Vocês estão gerando uma intercessão. É uma mulher nazireia que agora dentro dela está gerando. E esses Samuéis vão preparar o lugar da presença em Salvador. Só que esse lugar vai apontar para um outro dia. Porque não acabou em Ramá. Quando Davi foge para Ramá, ele encontra Samuel, né? E eles juntos decidem como será a planta da casa de Deus na terra. Em 1 Crônicas 9:22 vai dizer que Davi e Samuel, ao todo, haviam 212 guardas das portas naquele tempo, e foram listados os registros genealógicos de seus povoados. Os antepassados deles haviam sido nomeados por Davi e por Samuel. Só que olha que coisa louca. Samuel morre muito antes de Davi assumir o trono. Então, qual foi o dia que eles combinaram isso? A casa de oração de Salvador aponta o tabernáculo de Deus entre os homens, Sião. Yeah. Nós estamos na história de Salvador como precursores. Vamos apanhar, vamos ser vendidos, mas os nossos olhos estão olhando para um plano: gerar Samuel, que gera o lugar que aponta para Israel. João Batista é o primeiro homem a startar essa nova era. Porque Jesus fala, os profetas falaram até João Batista. E as pessoas acham que João Batista foi o último profeta. Mas João Batista não era o último profeta. João Batista é o primeiro apóstolo. Os profetas foram até ele. Por que João Batista é o primeiro apóstolo? Porque versículos depois vai dizer que Jesus enviou. João foi enviado ao deserto. E esse enviado quer dizer apóstolo. Então, o fundamento que os apóstolos andaram além de Cristo, os apóstolos continuaram pregando o que João Batista pregava, que era o Evangelho. Se arrependam, porque o reino do céu está próximo. Se arrependam, o reino do céu está próximo. Então, João Batista é o primeiro nazireiro do fim dos tempos. E ele é um start para os últimos dias. E a palavra de Deus diz que nos últimos dias o espírito de Elias vai recair sobre nossa geração. E essa geração vai preparar o caminho. Homens e mulheres
com o estilo de vida de João Batista, que vão preparar o caminho do Senhor. O Senhor está convocando seus nazireus. O Senhor está convidando. Ei, vocês de Salvador, querem fazer um voto dos votos? Aquele que quiser fazer o voto dos votos tem uma condição: não se distraia. Abandone a distração. Chega. Um soldado em guerra não se distrai. Abandone os prazeres lícitos. E se for necessário cortar o braço para não pecar, corte. Se for necessário arrancar o olho, arranque. Se for necessário excluir o aplicativo, exclua. Visto que todas as coisas em nossa volta serão destruídas, que a nossa vida seja marcada por santidade e devoção.